Considerem agora o seguinte problema. Digamos que eu tenha novamente uma árvore com informação apenas no nó folha. E vamos criar aqui uma árvore de caracteres de exemplo. Então vamos fazer aqui node leaf A, leaf B, leaf C. E eu queria criar então uma função que pega esse tree de chave e converte num tree de int, tal que quando eu fizesse um f de t para essa árvore específica, eu gero os valores numéricos sequenciais. Tá? Então eu quero que ele faça essa sequência aqui. Vamos tentar fazer um esqueleto para essa função. Então vou criar aqui rlabel, recebe uma árvore qualquer de A e gera uma árvore de inteiros, né? Então eu teria o caso em que o leaf, né, não me importa o conteúdo do leaf, mas ele vai ser substituído por um valor n. Mas esse n tem que estar na sequência numérica, né? Isso eu tenho que garantir de alguma forma. E quando eu tenho um nó interno, eu simplesmente aplico isso recursivamente, né, para esses nós. Só que veja só, a gente quer que o valor de n não seja uma constante, ela mude de estado toda vez que eu utilize esse valor. Então, digamos que ela comece em 0, assim que eu criar um leaf 0, esse valor tem que mudar para 1. E a próxima vez que eu utilizar, ele tem que mudar para 1. Como que eu posso fazer isso utilizando esse esqueleto do rlabel? Eu posso criar um outro argumento chamado do tipo int, né? Que vai guardar o meu estado atual do valor n. Então essa parte aqui da função, né, vai mudar para, olha, se eu tenho um nó folha e o estado atual é o valor n, vou criar uma folha com esse valor e eu vou atualizar esse valor, né? Então eu vou incrementar ele para valer n mais 1, que é o que a gente quer. A gente quer atualizar esse valor para a próxima vez que eu for utilizar. Só que agora isso aqui também vai ter que ser retrabalhado, né? Eu não posso simplesmente devolver aqui um node rlabel, porque o rlabel agora me devolve uma tupla e não uma árvore, que é o que ele está esperando. Então basicamente o que eu vou ter aqui é algo assim, olha, uma tupla contendo um L' e um R', que são os novos ramos da esquerda e da direita, e um N duas linhas. Por que duas linhas? Vamos ver aqui. Onde L', N' é o resultado da aplicação de rlabel em Ln. Então veja, quando eu aplico rlabel com... faltou um N aqui, né? Quando eu aplico rlabel no ramo da esquerda com valor n, ele vai caminhar até a folha, vai gerar um novo ramo à esquerda, né, com as folhas renomeadas, e vai me devolver junto o estado atual do valor de n, né, que é o que me interessa. E a mesma coisa com R, né? O R vai virar um R' e o N duas linhas, para diferenciar do N' da instrução anterior. E eu chamo isso em rlabel Rn. Né? Então veja, isso aqui está alterando o estado de n. E isso aqui está alterando o estado de n'. Então cada uma das instruções estão alterando o estado atual
do nosso estado N, né, do nosso número, do nosso computador. Então agora, se eu fizer isso aqui, olha só, rlabel tree 0, ele vai devolver aquilo que aqui eu esqueci de passar o N correto, né? Então veja aqui, eu apliquei rlabel L no estado N, mudou para o estado N', e agora eu vou aplicar rlabel R no N', né? O N mudou de estado, então eu tenho que colocar também essa mudança aqui. Aí agora sim. Então agora ele vai gerar node, leaf 0, leaf 1, leaf 2 e me devolver também o próximo estado de N, que seria o 3, né? Legal. Vamos pensar um pouco sobre essa assinatura da nossa função, né? Vamos ver se a gente já fez alguma coisa parecida com isso. Então eu tenho aqui um tree de A, int, tree, int. Muito bem, vamos chamar o tree de M. Então tudo que é tree se torna M. Legal. Vamos lembrar uma coisa. A função embelezada que devolve uma tupla, né, uma tupla contendo um certo valor e um inteiro, ele é o writer, né? Essa é a nossa função writer. Então isso aqui eu poderia substituir por um writer mint int, né? E uma função que é embelezada pela saída de uma função que pega uma variável de ambiente, uma variável de estado, né, e retorna alguma coisa, é um reader, né? Então basicamente o que a gente está falando aqui é que a gente tem um reader de um tipo A, writer de um tipo AB, né? Então, para a gente fazer uma função que permite criar uma escrita e uma leitura de dados, eu tenho que fazer a composição do reader com writer, né? Nada mais justo. O que isso simplesmente facilita bastante para a gente, porque todas as instâncias que a gente construiu até agora vão ser muito parecidas com as instâncias que a gente vai criar para o tipo state. Então vamos criar o tipo state, data state, que recebe como parâmetro um S e um A. E o state, né, vai ser definido como uma função que pega um estado S e devolve uma tupla AS, né, uma tupla que contém um valor definido por aquele estado e o novo estado, né? Então veja que isso nada mais é que um reader em que o ambiente é o S, né? Nosso ambiente é o S, e ele vai me devolver um writer SA, né? Um writer que tem um valor puro A, e aquele parâmetro que serve de composição do writer é o nosso S, é o nosso estado ambiente, né? Então agora eu tenho que o meu state, meu tipo state, nada mais é do que um reader com writer, né? Ótimo. Então meio caminho andado para a gente. Com isso a gente pode falar que o nosso rlabel ele tem uma assinatura desse tipo aqui, olha, tree a state int tree int, né? E veja que, olha, isso se traduz para um reader int writer int tree int. Então eu tenho essa assinatura aqui para mim, né?
O que é um state? Um state a gente pode considerar como uma caixinha, né? É uma caixinha que está esperando para que a gente passe para ela um valor de parâmetro qualquer para uma função e um estado. E ele, como retorno, como resposta, vai me devolver um novo valor, pode ser do mesmo tipo, pode ser de outro tipo, e uma atualização do nosso estado, né? Se a gente pensar um pouquinho como, por exemplo, num gerador de número aleatório, como é que ele funciona? Eu começo com uma semente que gera um número e atualiza, né, o estado atual do gerador de número aleatório. E cada vez que eu chamo essa função de número aleatório, ele vai atualizar esse estado para poder gerar novos números, uma sequência numérica diferente. Então, legal. Então, dado que a gente tem aqui o tipo state, vamos criar uma função chamada runState, que pega um estado SA, pega o estado atual S e me devolve uma tupla AS. Né? Muito parecido com o nosso runReader, né? Que o state na verdade guarda uma função. Eu também vou pegar um S e simplesmente eu aplico um f de S que vai me retornar essa tupla que eu desejo. Né? Agora eu posso começar a implementar as instâncias. Né? Vamos ver a instância de functor para um state. O que o functor tem que fazer? Né? O functor ele vai pegar uma função de A para B, vai pegar um state SA e vai devolver um state SB. Vamos lembrar do functor para o reader e para o writer. Especificamente para o writer, o que ele fazia? Ele transformava o valor que estava encapsulado dentro do writer sem alterar o estado, né? Sem alterar o efeito colateral. Então, se o efeito colateral era uma string de traço de execução, ele não mexia nessa string, não acrescentava nada. Né? Então, a ideia aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma função f que é pura e tenho um state g, né? Que é uma função g que vai pegar um estado e gerar aquela tupla valor-estado. O que eu tenho que fazer é criar um novo state. Então, eu crio um novo state, que é uma função que recebe um estado. Eu recupero o valor para aquele estado, né? Então eu pego esse g do meu state e executo com esse estado, gerando um valor A, né? Porque ó, esse state ele gera valores do tipo A. Então gera um valor A e um estado atualizado, né? E agora eu posso devolver a tupla f de A, que vai transformar o tipo A, o valor do tipo A no valor do tipo B, e esse novo estado sem atualizar nada, né? Então ele executa a minha caixinha de estado para recuperar o próximo estado e um valor puro, aplico a função f no valor puro e devolvo esse estado que acabou de ser alterado. O functor aqui, o que ele está fazendo? Ele promete aplicar uma função pura apenas no valor de saída do transformador de estado, ele não causa uma influência no estado. Né? Então imagina que depois que eu criei aqui essa árvore que foi uma recontagem dos nós, né? Enumerando os nós com uma numeração crescente. E aí em seguida eu falo, poxa, mas eu queria que ele começasse do 1 e não do 0. Eu posso fazer um fmap mais 1, que ele vai atualizar os valores sem alterar o estado, né? Sem fazer com que o estado seja afetado por isso. Agora a gente tem a nossa classe applicative, né? E lembrando que a classe applicative ele define formas da gente combinar computações sequenciais puras dentro de computações que podem sofrer efeitos colaterais, né? Então, embora cada computação na sequência pode alterar o estado S, o valor final é uma computação dos valores puros, né? Então eu preciso ter essa definição de pureza aqui dentro. Applicative state S, onde? Qual vai ser a nossa assinatura para pure aqui? Receba um valor de A
e eu gero um state SA, né? Então vamos lá, pure de x, então eu tenho o valor puro x, muito parecido com o header, né? Eu crio uma função que pega um estado S, só que lógico, agora eu tenho que retornar uma tupla que é o valor constante x e o próprio estado S. Então veja que a função pura, a definição de pure é justamente uma definição de uma função pura, que não altera estado, que não causa efeito colateral. É isso que ele está capturando com essa informação. E finalmente o nosso operador aplica, né, que ele vai receber um state S, que tem lá dentro uma função de A para B, um state SA, né? Então o primeiro é um gerador de funções, o segundo é um gerador de valores, e eu vou combinar esses dois para gerar um gerador de valores do tipo B, né? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Eu tenho um state que guarda lá dentro uma função de SAB. Dependendo do estado, ele gera uma função diferente para mim. Então, se o estado é 1, ele vai gerar uma função. O estado é 2, ele gera outra função. Mas sempre uma função do tipo A para B. Aplicado num SA. Então, de novo, eu vou criar uma função que pega um estado. Primeiro passo, né, dado esse estado, eu vou extrair minha função f de A para B, que vai gerar um estado S1. Então eu faço aqui run state SAB de S. Em seguida, eu vou gerar o meu valor A, e que vai me gerar um estado S2, né? Isso eu vou fazer executando o run state também. Run state em SA, agora com o S1, né? Então veja só, eu peguei um estado, usei esse estado naquela caixinha de estados para me gerar o F, que é a função de A para B. E isso fez com que esse estado fosse modificado. Em seguida eu usei esse novo estado para jogar naquela caixinha e me devolver um valor do tipo A, né? E isso gerou um estado S2, que agora eu simplesmente faço essa combinação aqui, F de A, S2, né? Então depois que eu extrair um F, depois que eu extrair um A, eu aplico F de A gerando um B, né? Um B, e eu repasso esse último estado gerado na minha função SA, no meu state SA. Beleza, então agora com isso eu já tenho uma forma de fazer uma versão do RLabel usando applicative, né? Então vamos definir aqui. Vamos criar primeiro uma função sinc, que ela é definida como uma função stateInt. E veja como é que eu vou definir ela. Ela é um state que pega um estado S, que é um número, né? Então vamos chamar de N, porque é um estado numérico. E ele devolve o valor que é esse número, que é o estado atual, e altera o estado para o próximo valor numérico. É justamente o que a gente fazia aqui em cima para o nosso RLabel funcionar. Ele está cumprindo esse papel aqui, olha. Quando eu pego o valor N, o meu novo estado vai ser N mais 1, né? Então esse sinc está cumprindo esse papel utilizando uma função state, um tipo state. E agora eu posso definir meu alabel, né? Applicative label, que ele pega uma árvore de A e gera um stateInt treeInt. O que a gente faz aqui? Eu tenho um nó folha, né? O nó folha simplesmente é um valor, né, qualquer, só que eu vou descartar esse valor e pegar o próximo do sinc. Como que eu faço isso? Eu aplico um pure leaf, né? Ou seja, eu envolvo o construtor de árvore, de nós folhas, no contexto do state. Ele vai criar para mim um state, nesse caso um state int treeInt, e eu aplico
no meu async, né? Então vamos ver o que eu estou fazendo aqui, olha. Pure leaf vai me retornar um state int triint. Né? Na verdade não é triint, né? É um state int. O leaf é um construtor de árvore, então ele vai ter essa assinatura aqui, ó, int triint. Né? E a gente pode ver peraí. Aqui ele está reclamando que não tem. Não pode. Aqui como o nosso tipo state é uma função, eu não tenho como fazer uma classe show para uma função, né? É simplesmente isso que ele está falando. Então vamos ver o que o leaf faz. O leaf é um construtor de árvore. Ele pega um elemento do tipo A e devolve uma árvore de A. Então, como aqui a nossa árvore é uma árvore de inteiro, basicamente o que eu estou fazendo aqui é criando um state int cujo valor é uma função que pega um int e devolve uma árvore de int. Né? E eu estou aplicando isso. No async, que é um state int. Né? E isso vai me gerar o que? Um state int aplicando uma função int triint no int, me gera um triint. Então ele vai gerar justamente o que eu estou querendo, né? Um state int triint. Pronto. E agora, qual é o caso para quando eu tenho um nó? Bom, é parecido, né? Olha só, eu envolvo o node no contexto de state, aplico no alabel. Olha só, novamente o node, agora o node é um pouquinho diferente, né? Quando eu faço pure node, eu estou gerando um state int e uma função que pega, que vai pegar um int, outro int. Não, desculpa. Na verdade, o node ele vai pegar um triint, outro triint e me gerar um triint. Né? Então, o pure node vai gerar isso daqui. Quando eu aplico no alabel de L, o que o alabel de L me retorna? Um state int triint, né? Então, olha só, o aplicativo ele vai atualizar o estado para a gente dessa aplicação e vai passar esse triint como um argumento para essa função aqui. Como consequência, essa função vai aplicar o primeiro argumento e vai se tornar isso. Em seguida eu vou fazer um aplica alabel R, que também tem essa assinatura state int triint, né? E o aplicativo de novo vai alterar o estado, vai pegar esse triint aqui e aplicar nessa função aqui que vai retornar um triint. Né? Então no final das contas eu vou ter o que eu estou esperando aqui. Deixa eu apagar esses comentários. Aqui ele está dando aquela sugestão de sempre, né, que quando eu tenho pure e um aplica, eu posso transformar num fmap, né? E realmente eu posso aqui, olha. Se eu tirar isso daqui, que dá no mesmo, né? Vamos ver o que acontece agora quando eu faço um alabel na nossa árvore. Sim, o alabel na nossa árvore agora vai gerar um state int, né? E para extrair o valor final disso, eu tenho que usar um runState alabel tree e o estado inicial 0. Pronto, vai me gerar a árvore 0, 1, 2, né? Se eu mudar isso aqui, sei lá, para 10, 11, 12, então o nosso alabel já está funcionando, né? Veja que uma vez que a gente transformou o state no aplicativo, isso ficou relativamente simples de ser implementado usando o aplicativo. Vamos ver o que acontece se a gente fizer um monad para isso agora.
Então vamos criar aqui, ó, instance monad para um state s. Eu só tenho que implementar o nosso bind, né? Nosso bind ele vai pegar um state sa, uma função de a para state sb e finalmente ele gera um state sb. Então vou chamar aqui sa bind f. Eu vou criar um state que vai ser um state sb que tem dentro dele uma função que pega um estado s. E é muito parecido com o aplicativo, é mais simples, né? Inclusive, eu vou primeiro extrair meu valor de A, rodando o estado SA com o estado S. Vou gerar o meu SB, que simplesmente é aplicar a função F no valor A. Veja, a função F pega um valor A e gera um state SB. E agora eu vou executar esse estado SB com o meu último valor de estado, S1, né? E aqui pronto, eu já tenho minha instância de monad. Vamos ver, se eu salvar e ele não reclamar, ele vai reclamar de alguma coisa aqui, né? Aqui esqueci do S, do instance. Pronto, não reclamou. Então, a implementação está batendo os tipos, possivelmente estando correta. Agora a gente pode criar então a versão monad, né, do label. mLabel. De novo, pega uma árvore de A e retorna um state int treeInt. mLabel de uma folha. Aqui eu posso usar agora o do notation, né? Eu posso fazer assim, olha, do n pega o valor atual do estado, né, com sinc. E já atualiza o estado. Então eu peguei o estado atual n e por trás dos panos ele já gerou o novo estado n mais 1. E retorna leaf de n. Pronto. Né? Então vou retornar isso em volta do contexto de state. Agora eu tenho a aplicação do mLabel para o Node.lr. Né? Então vamos ver o que eu faço aqui, passo a passo. Vamos gerar a árvore esquerda nova. Então L', mLabel L. Veja, mLabel L vai gerar um state int treeInt. Mas como eu estou no do notation, ele extrai a parte de árvore, a parte pura, e coloca em L'. R', mLabel R. Né? E finalmente um return node L', R'. Então, gerei a nova ramificação da esquerda. E isso aqui já mudou o estado para mim. Gerei a ramificação da direita. Isso aqui já mudou o estado para mim. Gero um novo nó interno e coloco de volta no contexto de state. E com isso eu posso fazer um run state mLabel tree 0. E vou retornar a mesma coisa que o anterior, né? Legal. Então veja, com isso a gente consegue criar uma forma de renomear a árvore, né? Utilizando estados sem que eu me preocupe com a manipulação e atualização do estado. E isso já está sendo feito automaticamente para mim no contexto do monad. Aqui em cima ele tem uma sugestão, né, que é justamente do fmap. Ele está falando, olha, por que você não faz do leaf fmap async? Né? É a mesma sugestão que foi feita ali para o aplicativo. Então eu poderia fazer isso daqui. Do leaf fmap async. Dá a mesma coisa, né? É só uma sugestão de como reformatar o código, né? Bom, muito bem. Então, aqui a gente tem o monad state, né?
No próximo vídeo a gente vai falar sobre as questões de entrada e saída no I/O e finalmente sobre o monad de exceção que não é o maybe, é o either, que a gente também já viu.